O empregado precisa registrar no ponto o início e o término do seu intervalo intrajornada? Eu sou o professor Luiz Medeiros, da BSSP Pós-Graduação. Fique comigo até o final do vídeo, que eu vou mostrar o que é que a norma trata sobre o tema. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, os estabelecimentos que possuem mais de 20 empregados têm de adotar registro de ponto, que pode ser manual, mecânico ou eletrônico, e nesse ponto o empregado deve registrar o início e o término da sua jornada. E o texto diz: permitida a pré-assinalação. Então, a norma autoriza a empresa não adotar o regime de um empregado efetivamente registrar o início e o término do seu intervalo intrajornada. Ele pode ser apenas pré-assinalado. A pré-assinalação consiste em, no cartão de ponto, na folha de ponto manual ou no ponto eletrônico, ficar definido em que hora começa e em que hora termina o intervalo intrajornada. Portanto, a pré-assinalação não é simplesmente ficar registrado que o empregado tem direito a 1 hora de intervalo, a 2 horas de intervalo, por exemplo. Não. A pré-assinalação tem que dizer a hora que começa e a hora que termina o intervalo intrajornada. Mas a empresa deve se atentar que, se o horário de gozo do intervalo intrajornada não é efetivamente no horário que seria pré-assinalado, a empresa não deve adotar a pré-assinalação. A empresa deve fazer com que o empregado registre o início e o término do seu intervalo intrajornada. Por que isso? Porque se o horário é pré-assinalado, por exemplo, de meio-dia às 13, mas o empregado efetivamente não usufrui o seu intervalo de meio-dia às 13, e a fiscalização encontra o empregado trabalhando ao meio-dia e 40, e a pré-assinalação diz que de meio-dia às 13 o empregado está no gozo do seu intervalo intrajornada, a empresa poderá ser autuada por manter o empregado trabalhando durante o seu intervalo intrajornada. Então, a pré-assinalação pode ser utilizada, mas ela só deve ser utilizada quando o empregado efetivamente usufrui o seu intervalo no horário previsto. A pré-assinalação é adequada para os casos em que todos os empregados saem e todos os empregados voltam no mesmo horário. Mas, por exemplo, um caixa de supermercado, um vendedor de uma loja, dificilmente ele consegue sair para o seu intervalo exatamente no horário previsto. Nesse caso, não deve haver a pré-assinalação, e sim, o empregado tem de registrar efetivamente o seu intervalo intrajornada. Fica aqui a dica do professor Luiz Medeiros.